Ele que é o nosso Deus forte, o grande El Shaddai, o Senhor que está atento a ouvir a nossa voz. Graças a Deus. Nessa noite muito importante, noite em que nós somos convidados à mesa do Senhor. Graças a Deus por isso, ninguém, nada nem ninguém nos tirou da presença do Senhor, graças a Deus por isso. Nesta noite, eu quero falar sobre uma palavra muito importante que eu aprendi muito cedo, o significado dessa palavra. Aprendi com a minha mãe, dentre todas as coisas, dentre todas, né? Eu aprendi muito cedo o que significava, o que significa esta palavra: equilíbrio. Equilíbrio é uma palavra muito importante, que o jovem, que o velho, a criança, o homem, a mulher, todos nós precisamos saber, entender e pedir a Deus que tenhamos equilíbrio. E o que é equilíbrio? É o que se refere a um estado de estabilidade ou harmonia, onde as forças ou elementos se contrabalançam e se anulam mutuamente. Quem que já teve aqui, né, os mais antigos, na venda, naquelas vendas? Hoje tem supermercado, né, tem as lojas mais sofisticadas. Mas antigamente era a venda do bairro. Não sei se quem lembra aqui disso. Eu também. Tinha aquela balança que tinha 2 pratos. Quem se lembra da balança? Hoje é balança digital, né, toda chique, toda moderna. Mas na minha época, que tinha a venda do seu Zé. Equilíbrio, aquele ponteiro no meio daquela balança se chama equilíbrio. E por que o equilíbrio? Tinha 2 pratos, né? Uma corrente, 2 pratos, um de cada lado. E ali botava o açúcar de um lado e um peso do outro lado. Então o peso, se era 1 quilo de açúcar, havia 1 quilo de peso. Para que houvesse o equilíbrio. Para que não ficasse o homem nem pegando mais por menos e nem a pessoa levando mais por menos também ou menos por mais. Então o equilíbrio é a estabilidade, é a harmonia entre os elementos que contrabalanceiam entre si e se anulam mutuamente, porque cair fica igual, né? Se anulam mutuamente porque ficam igual. Então o que quer dizer isso? Que o equilíbrio faz com que a natureza consiga, de forma harmoniosa, se manter existindo. Digam glória a Deus. Estava lendo outro dia sobre a abelha. Olha que interessante. No equilíbrio, né, da natureza, não pode matar a abelha. Viu? Sabia? Não pode matar a abelha. Quem mata a abelha é perigoso até ser preso. Tem uma multa grande, não pode matar a abelha. Porque a abelha, ela é muito importante para o equilíbrio da natureza. Então deixa a bicha picar, faz ela um carinho nela, deixa ela quieta lá, porque não pode matar a abelha, por causa do equilíbrio. A natureza tem o equilíbrio. Nós temos o sol, nós temos a lua, o dia, a noite, temos a chuva, temos o calor, temos o frio. Tudo isso no equilíbrio, Deus fez assim. Deus fez tudo no equilíbrio para que o mundo vivesse em harmonia, né? E assim como a natureza, o corpo humano também é a grande harmonia que Deus criou, né? O corpo humano, ele só consegue andar e se mexer por causa do equilíbrio que nele existe. Se não houvesse equilíbrio, o corpo não se manteria de pé. O corpo não se mexeria, não conseguiria andar.
Então, se não houvesse o equilíbrio, o corpo não andaria e não se manteria de pé. Isso é equilíbrio. Todo o nosso corpo, Deus fez desta forma, né? Cada cantinho do nosso corpo, cada ossinho, cada órgão, cada cantinho tem o equilíbrio para que o corpo se mantenha de pé, andando, se mexendo. Mas existe aqui uma questão muito importante. O corpo humano é formado de muitos órgãos que proporciona entre si o equilíbrio de andar, de se manter de pé. E todos esses órgãos têm uma função diferente para que isso seja possível. Amém ou não amém? A Lara estava aqui quinta-feira, antes da oração, ela estava aqui com aquela barriguinha linda dela, né? Ela está uma bonequinha tão bonita, né? O Caleb ali dentro. Nós estávamos conversando sobre. Ela me trouxe o ultrassom. Olha a pergunta que a Lara me fez. A senhora acha que o Caleb vai parecer com quem? Eu falei, olha, a boca, o bocão é do Gabriel. E ela falou assim, então veja isso aqui, irmãos. Pensa no ultrassom com um bocão. O Caleb tem bocão, igual o pai. Mas não era isso que eu ia falar, não. É só uma brincadeira, só uma questão. A gente estava brincando sobre isso aqui, eu e a Lara. E eu falei para a Lara, de tudo que Deus criou, de tudo que Deus fez, a concepção, a gravidez, né? Do nada se formando uma criança, um ser humano no ventre de uma mulher, é algo extraordinário. Vocês não acham, não? É algo extraordinário. É uma coisa, sim, que por mais que a gente pense, por mais que a gente leia, a gente vê o ultrassom aí, que se assusta mais ainda, né? Que hoje em dia tem o ultrassom 5D, 6D, com sei quantos D, dá para ver formato, rostinho, como que a criança vai ser. É impressionante. De saber que Deus fez desta forma um ser equilibrado, perfeito, na sua harmonia, na sua concepção. E, embora o corpo humano seja formado desses órgãos todos esses órgãos têm uma função diferente para que o corpo ande, fique de pé, pense e tal. A grande questão é que cada órgão é diferente um do outro. É diferente. Então, o apóstolo Paulo, eu vou fazer uma leitura, né, que é extraordinária. Eu sei que os irmãos já conhecem, eu também já conheço, mas vale a pena. Paulo compara a igreja com um corpo. Cada unidade orgânica da igreja é o corpo, é a unidade orgânica da igreja. Então vamos ver na palavra o que o apóstolo Paulo conseguiu sabiamente, com capacidade, escrever. Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros do corpo, embora muitos, formam um só corpo, assim também é Cristo. Pois em um só Espírito fomos todos nós batizados em um só corpo, quer judeu, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado beber de um só Espírito. Porque também o corpo não é um membro, mas muitos. Glória a Deus. Se o pé disser, porque não sou mão, não sou do corpo, nem por isso deixará de ser do corpo. Se a orelha disser, porque não sou olho, não sou do corpo, nem por isso deixará de ser do corpo. Se o corpo todo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se todo fosse ouvido, onde estaria o olfato? Mas agora Deus colocou os membros no corpo, cada um deles como quis. Digam graças a Deus.
versículo 18, vou voltar ali. Mas agora, leiam comigo, mas agora, quem colocou? Deus colocou. Deus colocou. Ele fez assim. Mas agora, Deus colocou os membros no corpo, cada um deles como quis. E ponto final. IPT, saudações. Pronto, acabou. Ele fez assim. E se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo? Agora, porém, há muitos membros, mas um só corpo. E se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo? Agora, porém, há muitos membros, mas um só corpo. E se o olho não puder dizer à mão, não tenho necessidade de ti, nem ainda a cabeça aos pés, não tenho necessidade de vós, antes os membros do corpo que parecem ser mais fracos são necessários. E os membros do corpo que reputamos serem menos honrados, a esses revestimos com muito mais honra, e os que em nós não são decorosos têm muito mais decoro, ao passo que os decorosos não têm necessidade disso, mas Deus assim formou o corpo, dando muito mais honra ao que tinha falta dela, para que não haja divisão no corpo, mas que os membros tenham igual cuidado uns dos outros. De maneira que, se um membro padece, todos nós membros padecem com ele. E, se um membro é honrado, todos os membros se regozijam com ele. Ora, vós sois o corpo de Cristo, e individualmente seus membros. E a um pôs Deus na igreja, primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro mestres, e depois operadores de milagres, depois dons de curar, socorros, governos, variedade de línguas. Porventura, não são todos apóstolos, não são todos profetas, não são todos mestres, não são todos operadores de milagres? Todos têm dons de curar, falam todos em línguas, interpretam todos, mas procurai com zelo os maiores dons, e eu passo a mostrar-vos um caminho sobremodo excelente. Digam glória a Deus. Aqui, ó. E porventura não são todos apóstolos, profetas, mestres, operadores de milagres, não são todos que têm o dom de curar, porque o que nos faz um é o Espírito Santo de Deus. Porque em cada um de nós se faz presente o Espírito Santo de Deus. Amém, queridos? E é por isso a importância de darmos valor quem somos. A importância, porque Deus nos valoriza. Ah, mas aquele que é inferior, aquele que é pequenininho no corpo, parece nada, mas mantém o equilíbrio do corpo. Então, o que é ser diferente? É óbvio, é não ser igual. A pergunta, o que é ser diferente? A resposta óbvia, é não ser igual. Então, eu não sou igual a você. Você não é igual a mim. Tem gente dizendo aí, graças a Deus, né? Pois é. Eu não penso igual a você e você não pensa igual a mim. Em muitas coisas. O que você gosta, eu não gosto. O que eu gosto, você não gosta. Você não aguenta o que eu aguento. Na forma que acontecem as coisas na vida. E eu não aguento o que você aguenta. Você não viveu o que eu já vivi. E eu não vivi o que você já viveu. Porém, existe um quesito muito importante. Nós somos diferentes, somos. E é por isso que o corpo se mantém de pé. Com capacidade de andar, de ter o equilíbrio. Qual é o equilíbrio que existe no corpo? Cada um é ser diferente. Eu sou como você, você não é igual a mim. Né? Um gosta
de uma cor, a outra gosta de outra. Isso é gosto, né? Um gosta de dobradinha. Quem gosta de dobradinha? Muita gente. Hoje de manhã eu me espantei também. Muita gente gosta de dobradinha. Olha que coisa. Agora, quem gosta de buchada de bode? Quem gosta? Tem uma, duas, meu Deus, 2 pessoas. Sabe por quê? Porque buchada de bode é coisa do nordestino. Lá, já nasce comendo buchada de bode. Agora, vai dar para um paulista buchada de bode? Uma vez viajei com uma paulista para Vitória. Vitória tem mar, né? E a gente foi comer caranguejo. Quem gosta de caranguejo? É uma delícia, né? Mas o caranguejo, o bicho é feio. O bicho tem uns pelos, não faz depilação. Tem uns pelos. O bicho tem umas pernas peludas, Keila. Você precisa ver, coisa feia. Mas o bicho é gostoso. Aí a gente pega o caranguejo. Primeiro tem que matar ele vivo, né? Quer dizer, claro, né? Matar ele vivo, que ele tá... Não é isso. Tem que... Ferve a água num caldeirão enorme. Tempera a água. Aí pega o bicho vivo, é isso. E joga lá dentro. Ele vai morrendo aos pouquinhos assim, tadinho. Fica temperado, fica gostoso. Eu levei uma paulista para comer caranguejo. A mulher quase morreu. Ai, que nojo, meu Deus. Porque o paulista não está acostumado. Mas numa cidade praiana, é a coisa mais natural do mundo. Camarão, lagosta, peixe. É coisa natural. E isso é gosto. É gosto. Amém, irmãos? Tem pessoas que são noturnas, outras são diurnas. É gosto. Mas existe uma coisa muito importante. Que nós, como corpo, para nos mantermos equilibrados, como igreja, como corpo, para que a igreja se mantenha de pé, digam graças a Deus, para que a igreja não caia, para que a igreja não se desfaça, precisa do equilíbrio. E nós podemos ser diferentes em tantas coisas, mas nós temos que ser iguais na nossa fé, na nossa vida cristã, no nosso gosto para com as coisas do nosso Deus. Digam graças a Deus. E o apóstolo Paulo fala sobre isso lá em Filipenses. Ele diz assim: então, completem a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar nas coisas espirituais, o mesmo amor, sendo um só espírito e uma só mente, nas coisas que são espirituais. Digam graças a Deus. Não adianta nós estarmos dentro de uma igreja, ouvindo a mesma palavra, cantando os mesmos louvores, fazendo a mesma oração, sair daqui, cada um pensar de uma forma diferente sobre a fé. Ah, porque eu não gosto disso, eu não gosto daquilo, porque aquilo eu aceito, aquilo eu não aceito. Não. Você pode comer sua buchada de bode lá, pode comer seu... Mas no quesito fé, vida cristã, Bíblia, palavra de Deus, tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, sendo um só espírito e uma só mente. Digam graças a Deus. Eu posso estar lá, morando lá no começo da cidade, e o outro irmão da igreja lá no final da cidade. Mas quando um fala sobre a palavra de Deus, ele fala igual ao outro. Isso é viver no mesmo pensamento, na mesma fé. Digam glória a Deus. Temos que ser iguais no proceder cristão, na força da fé, no caminhar espiritual, para que o nosso testemunho chame a atenção de outros de uma forma positiva. Digam glória a Deus. Você já percebeu que quando, pode ser lá nos Estados Unidos, pode ser em qualquer lugar, no Nordeste, no Norte, no Sul do país, aqui no Centro-Oeste, no Sudeste, se uma pessoa que se diz cristã, que se diz evangélica, ela pisa na bola, todos nós sofremos. Ah, está vendo? Eu falei.
É o crente. Olha lá o pastor, o que ele fez. Olha o crente, o que ele fez. É isso que acontece. Não é verdade, irmãos? Então, o nosso testemunho, ele tem que ser positivo. Nós temos que chamar a atenção no testemunho, no quesito fé, na nossa vida, no proceder espiritual, de uma forma, chamar a atenção de uma forma positiva. Só desta forma é que a igreja cresce, que nós vamos chamando a atenção daqueles que estão lá fora. Digam glória a Deus. O equilíbrio na igreja, até mesmo em casa, é preciso o equilíbrio também. Uma casa que não tem equilíbrio, ela desmorona. Cada um fala uma coisa, cada um pensa de um jeito. É uma casa dividida. Dentro da família, na sociedade. É exatamente sermos diferentes um dos outros. E isso traz estabilidade. O que mantém o corpo caminhando é exatamente cada pedacinho ser diferente. Digam glória a Deus. Os apóstolos de Cristo, eles eram diferentes em muitas coisas. E Pedrão era esquentado, Pedrão era nervoso, Pedrão era bravo, Judas nem se fala, tinha muitas coisas erradas nele, João era mais carinhoso, né? E Mateus cuidava lá dos impostos, não era querido pela sociedade. Os apóstolos, eles eram diferentes em muitas coisas, mas quando cada um tinha que pregar a palavra, orar por alguém, expulsar demônios, quando eles se juntavam para falar do amor de Cristo, nisso eles eram unânimes. Nisso eles eram iguais. Digam glória a Deus. Eles aprenderam a amar as pessoas como Cristo amou. Quando eles oravam pelos doentes, eles tinham compaixão como eles viram, aprenderam em Cristo, aprenderam com Cristo. O que deixa o corpo enfermo? Bactérias, fungos, doenças, tumores, vários tipos de problemas que enfermam o corpo humano. E dentro da igreja, do corpo de Cristo, nós temos que tomar cuidado, porque muitas coisas inflamam o corpo de Cristo. E eu acho interessante é que as pessoas, todos nós, porque na verdade, irmãos, o que nós estamos fazendo aqui? O que nós aprendemos com a palavra de hoje? Que seja um membro menor, um membro maior, um pequenininho, um grande, um que aparece mais, um que aparece menos, outro que nem aparece, mas é importante para o corpo. Nós aqui, nós estamos fazendo as mesmas coisas para ir para o reino dos céus. Nós pensamos igual. Nós estamos lutando a mesma luta, a mesma guerra, a mesma batalha espiritual. Nós estamos seguindo o mesmo Jesus, estamos no mesmo caminho. E muitas vezes, não aceitamos o outro, não gostamos do outro. E isso traz divisão, porque não gostar, porque eu sou melhor. Porque eu não sou assim, olha aquele cara, o que ele fez. Então eu me afasto. Eu não gosto, outros mudam de igreja, aí chega na igreja, fica 1 mês, 2 meses, 3 meses, daqui a pouco, é tudo igual. E é tudo igual mesmo, ser humano é tudo igual. Sabe o que mais nós somos iguais, irmãos? Eu não falei isso de manhã, eu vou falar isso agora, eu estava pensando agora de tarde. O que mais nos faz iguais é o pecado. Não falei isso de manhã, estava pensando aqui comigo. O que mais nós somos iguais uns dos outros é no pecado. Mas o que mais também nós somos iguais uns aos outros é porque somos lavados e redimidos pelo sangue de Jesus. Digam glória a Deus. Glória a Deus. Quando os discípulos oravam, quando eles se juntavam, cada um tinha sua personalidade, cada um tinha seu jeito, cada um pensava de uma forma, um era pescador, o outro era cobrador de impostos, o outro era isso, o outro era aquilo, mas quando eles se juntavam, quando eles falavam uns dos outros, longe uns dos outros, eles falavam do amor de Jesus. Eles tinham prazer
em chamar a atenção não para eles, mas para Cristo. Digam glória a Deus. E a palavra de Deus diz em Romanos, vamos lá. Nós que somos fortes, devemos suportar as fraquezas dos fracos. E é o que muitas vezes não acontece. Ah, não. Eu não quero saber. Pisou na bola porque quis. Errou porque quis. Nós que somos fortes. Ah, como eu sou forte. Olha como eu sou bom. Devemos suportar. O que é suportar? Tinha um gaúcho que morava na minha casa, lá em Salvador. Ele era gaúcho, morava lá em casa. Ele falava assim, tem que aguentar no osso do peito. O gaúcho fala isso. Aguentar no osso do peito. Nós que somos fortes. Ah, você é forte, irmão? Você é o bom da boca. Devemos suportar as fraquezas dos fracos e não agradar a nós mesmos. Ah, meu Deus. O mais difícil na igreja é suportar uns aos outros. E não agradar a nós mesmos para quê? Para manter o corpo em pé, saudável, andando, caminhando. Digam glória a Deus. O corpo de Cristo. Nós estamos aqui fazendo as mesmas coisas. Nós estamos aqui lutando pela mesma causa. Digam graças a Deus. O coração humano, é o órgão mais forte do corpo. Ele é o primeiro órgão que se forma no bebê dentro do útero da mãe. Você sabia disso? É o primeiro órgão que se forma. Pode fazer o ultrassom com alguns dias da concepção, o coraçãozinho já está ali. Ó. Coisa mais interessante. Então, o coração, ele é o órgão mais forte do corpo. Por que ele se... Olha, tem o cérebro, tem fígado, tem tantos órgãos, rins, principais, importantíssimos. Mas o coração, ele bombeia o sangue incansavelmente ao longo da vida. Uma pessoa que vive 80 anos, 100 anos, 110, que hoje o negócio está sendo... Tem gente que está chegando lá, no 120, né? O coração, ele bombeia o sangue incansavelmente. Mas também tem uma coisa. Quando ele para, meu amigo, aí parou. Acabou tudo. E é isso que a palavra está nos mostrando. Tem uns que são incansáveis, tem uns que mantêm o corpo, tem uns que vão e fazem, e são grandões, e são importantíssimos. Mas o coração, ele bombeia o sangue incansavelmente ao longo da vida. Mas existe o cérebro, existe o fígado, os rins e tudo mais, que também são importantes e fazem o corpo funcionar. E isso é equilíbrio. Cada um fazendo a sua parte para manter o corpo funcionando. Digam glória a Deus. Eu quero dizer uma coisa para você, irmãos. Eu não sei o que você acha de si mesmo. Eu não sei o que você pensa de si mesmo. Hoje em dia nós estamos vivendo numa sociedade de autoestimas baixas. Mas eu quero dizer para você que é corpo de Cristo. Eu estou falando para pessoas que são corpo de Cristo. Você é importante para o reino. Será que você entende isso? Ah, mas eu sou só aquela unhazinha. Não interessa. Ninguém está perguntando nada. Você faz parte do corpo. Eu quero dizer para você uma coisa muito importante. Você é importante para o reino. Você é importante para Deus. Você é importante para Jesus. Você é importante para o Espírito Santo. Porque o Espírito Santo habita em você. O que é o nosso equilíbrio, irmãos? É o Espírito Santo que está em nós. Tira o Espírito Santo de nós. O que vai sobrar? Tira o Espírito Santo. O que vai sobrar? Quem nós seremos sem o Espírito Santo? Nós não vamos ter entendimento. Nós não vamos ter
força, nós não vamos ter ânimo, porque o Espírito Santo em nós é força. Ele é o Espírito de Deus que está em nós, ele habita em nós, nós somos templos do Espírito Santo. E é isso que nos faz importantes para Deus. Existe tanta divisão na igreja, tantas pessoas se afastando, falando mal umas das outras, não entenderam ainda que cada um aqui é amado de Deus. Às vezes um homem não gosta do outro, né? Nós nos gostamos uns dos outros, mas nós somos amados de Deus. Glória a Deus por isso. Somos importantes para o reino. Cada membro, apesar de diferente, é essencial. Você é essencial. Ai, pastora Mara, mas eu não faço quase nada. Eu não sei muita coisa, estou chegando agora. Ou se não, eu estou tempo na igreja, mas eu não tenho tempo para trabalhar, para fazer alguma coisa. Irmãos, eu quero dizer para você, cada membro, apesar de diferente, é essencial para o reino, para o corpo. Sexta-feira, aqui na pregação, eu tinha colocado já no post, e eu quero relembrar isso aqui. Irmãos, quantas coisas nós passamos, nós vivemos, eu estou falando individualmente. Quantas coisas nós passamos, nós vivemos, para que hoje estejamos assentados à mesa do Senhor. E muita gente nem pensa nisso. Vem de qualquer jeito, vem de qualquer maneira, às vezes nem vem, viaja exatamente no dia da ceia, se afasta, não se preocupa. Quantas coisas, irmãos, você já passou, eu já passei, tivemos enfermidades, dores, perdas, dificuldades. E a nossa vida foi virando, acontecendo, Deus foi cuidando, Deus foi abençoando, Ele foi fortalecendo, e nós vamos cair aonde? Assentados à mesa do Senhor. Somos convidados à mesa do Senhor. Eu acho que isso merece uma grande salva de palmas. Glória a Deus. Agora, Jesus, Ele é o cabeça. Nós somos os membros. Quem é o cabeça? O que a cabeça faz no corpo? Ele é o cérebro, ele é o comando. Tudo que nós fazemos aqui, tudo que nós fazemos quando não estamos aqui, tudo que nós fazemos como corpo de Cristo, aonde quer que estejamos, em situação que estivermos, na nossa vida, nós temos que entender, Ele é o nosso comando, Ele é o Senhor da nossa vida. O que nós fazemos? O que um corpo faz sem cabeça? Nada. Um corpo sem cabeça, ele é um corpo morto, inerte, que não tem vida. Então Jesus Cristo é o cabeça, nós somos os membros, cabeça, cérebro, comando. Sem cabeça não existe corpo. Digam graças a Deus.